Está escrito no dia que Deus criou o homem. Lembra que Deus criou o homem do pó da? E quando Deus criou o homem do pó da terra, o que Deus fez para trazer vida ao homem? Soprou. E qual é o nome da palavra? Ruá. Não é ruach. Ruá. Vocalização hebraica? Ruá. Grite bem alto. Ruá. Deus soprou na narina do homem. Quando Deus soprou um fôlego de vida. Só que a palavra ruá é traduzindo para o grego pneuma, vento, sopro. A mesma palavra que aparece sopro, ruá, é a mesma palavra que aparece virada do dia, ruá. Então era muito mais do que um sol que declinava. Adão estava andando no Éden, de repente uma brisa. Adão estava caminhando no Éden, trabalhando um dia, fazendo alguma coisa, nomeando os animais. De repente ele sentia um vento. E este vento não vinha na horizontal, esse vento vinha na vertical. Era o próprio Deus descendo. É hora de sair da carnalidade e entrar na espiritualidade. Deus chegou no jardim. Eu preciso me de frente para nós. Sabe qual é o grande problema, Vitor? É que a adoração para nós, a gente adora para Deus se encaixar a nós. Esse é o conceito que nos ensinaram, está errado. Que adoração é eu me despojar, é eu estar sensível a esse. E veio do céu com o som de um vento impetuoso e encheu toda aquela casa. E foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo. Deus está soprando no jardim. Deus está soprando no cenáculo. Deus está soprando neste simpósio bíblico. Deus está soprando. Levante as suas mãos para o alto. Obrigado, Vitor. Levante as suas mãos para o alto. Feche os dois olhos, os dois olhos. Pelo menos por 10 segundos só diga glória a Deus. Só diga glória a Deus. Espírito de Deus, sopra sobre nós. Espírito de Deus, sopra na galeria, sopra no fundo da igreja, sopra no meio da igreja, sopra aqui na frente, sopra no altar, sopra Espírito, sopra Espírito, sopra Espírito. Esta noite esse lugar não é mais um Éden. Esta noite virou um jardim. Esta noite virou um jardim. O Espírito de Deus está soprando. Jovens, adolescentes, idosos, sobre nós, sobre nós. Eu senti o peso da mensagem. Que peso é esse, pastor? Eu vou recitar um texto aqui para você entender sobre o vento. E levou o Senhor Ezequiel ao vale de ossos secos. Ele disse: Ezequiel, pode reviver esses ossos? Ele disse: só tu sabes. Então profetiza. E quando eu profetizei, o Senhor soprou nos 4 cantos do vale. Veio osso ao seu osso, cresceu nervo, veio carne, pele, e o Espírito
O texto diz, e soprando sobre eles, disse, sejam cheios. Se você não é glória, agora você vai ver. 2 vezes Deus soprou na Bíblia. Uma deu a vida a Adão. Segundo, deu a vida à humanidade. Deus soprou. Se alguém me perguntar a definição técnica sobre culto, é vaikra, é avoná, é latreia. Tem várias definições para culto, técnico, etimológico. Mas se você me perguntar de forma apaixonada, leiga, achou que é culto? É sopro. Achou que é culto? É sopro. Por quê? Antigamente barco não tinha motor, tinha vela. E para sair do lugar precisava de vento. Deus é aquele que nos sopra para a sua vontade, para o seu querer. Deus está caminhando no Éden. Eu não vim cumprir uma agenda. Quem cumpre agenda é palestrante. Eu vim porque um vento me soltou. Me convidou para sair do meu ego e entrar nesse jardim. Porque no jardim, o primeiro culto não tinha uma multidão. Porque a gente acredita que culto é quando tem milhares de pessoas. Não, não. Jesus disse, aonde estiver, eu estarei no meio. Porque o verdadeiro culto de Jesus não está no canto, ele está no... Pouco importa quem pregue, pouco importa quem cante, mas quem está no centro é Jesus. Olha como Alceu Pires canta. Quando 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Ele vai cantando essa canção e falando sobre Cristo no centro em tudo. Ele vai dizendo que em Cafarnaum, na casa, Jesus estava onde? No centro. Quando Jesus foi crucificado, ele foi crucificado no centro. Lá no meio dos castiçais, em Apocalipse, ele andava no centro. Jesus sempre está no centro. O pregador é importante, o pastor é importante, o cantor é importante, o músico é importante, o membro é importante, mas nunca ocupará o centro. Por isso que o nosso culto não é antropocêntrico, o nosso culto é cristocêntrico. Posso terminar? É por isso que o culto mais fogo puro da Bíblia foi o culto onde Jesus decidiu descer para participar. A próxima vez que eu vier, eu vou explicar esse culto para vocês. Agora? Esse culto é dele culto. Como eu queria participar. Esse culto não tinha nem pregador. Não tinha coral, não tinha ministério de louvor, não tinha músico.
Porque culto não é pregação. Pregação é o que compõe o culto. Culto não é louvor, louvor é o que compõe o culto. Uma das definições da palavra culto é relacionamento. Então, se culto é relacionamento, não é relacionamento entre você. Entre você. O texto de Daniel. E eu fechei. Não! Que é isso? Tem gente com fome. Um dia começaram a tocar instrumento que culto não tinha, mas tinha instrumento. Tinha música, mas não tinha culto. Na Babilônia. O pífaro está tocando, os tambores estão batendo. Só que quem está no centro do culto é o rei. Tem uma estátua. Ela é alta. A música toca. Tem até gente de joelho. Mas quem está no centro não é. O povo está prostrado. Tem música. Boa música. Só que tem 3 malucos. Misael, Ananias e Azarias, chamados de Sadraque e Abednego. Quando perceberam que esses 3 quebravam os protocolos, porque adorador não segue a massa. Adorador não segue tendência da moda. Porque adorador não é de modinha, adorador é essência, estilo de vida. O povo diz, não vai se prostrar. Eu disse, não. Você é louco? Não, não vou me prostrar. Tem que se prostrar. Não tem. Não me prostro. Mas está todo mundo se prostrando. Eu não sou? Minha avó dizia. Você não é todo mundo. Mas agora todo mundo tem, todo mundo faz, todo mundo... Você não é todo mundo. A notícia chegou ao rei, o rei disse, traga esses 3 miseráveis aqui. O rei olhou para eles e falou assim, vou lhe dar uma nova oportunidade, a música vai tocar. O pífaro, tambores, mas a fornalha vai aquecer 7 vezes mais. Se vocês não se prostrar, vão ser? Agora pega essa. Olha o texto de Daniel diz. Os 3 olharam no fundo dos olhos do rei e disseram assim, escuta bem aí. O Deus que adoramos é poderoso para nos livrar dessa fornalha. Mas se Ele não nos livrar, continuaremos a adorar. Adoram por livramento, eles adoram por reconhecimento. Pega essa. O texto diz que amarraram eles e jogaram onde? Quando jogaram na fornalha, amarrado. Jogaram ele amarrado. Os 3, quando jogaram amarrado, o rei chegou na beira da fornalha e disse, que coisa estranha. Quem jogou ele na fornalha morreu queimado. Só que tem os 3 e o fogo não queimou nem o chapéu que eles usavam, nem a roupa que eles usavam, só queimou as cordas que eu prendi. Aí o rei disse, e tem uma coisa estranha, se não der glória agora você vai ver, tem uma coisa estranha. Aí o rei disse, o que é estranho? Tem um no meio deles. Tem um no meio deles. E é como filho dos deuses. Ele está dizendo, Jesus desceu da eternidade para cultuar na fornalha com 3 homens que decidiram reconhecer que Deus é maravilhoso. Se eu pudesse dar um tema hoje, seria o seguinte: a adoração não me poupa da fornalha, mas me garante a companhia. A adoração não me poupa da fornalha.
vocês? Diz que Moisés se ausentou 40 dias. Quantos dias? 40. Quando Moisés se ausentou, o que o povo colocou? Olha para cá, nos meus olhos. Por que o povo construiu bezerro? Porque no meio deles nem Deus ocupava, era o próprio Moisés. A ausência de Moisés fez o povo criar um bezerro. Eles já eram idólatras antes de Moisés subir. Pergunta para mim, por quê? Por quê? Porque quando Moisés se ausentou, o texto diz que no meio deles tinha um molde. Ô irmão, fala comigo. Quem é que anda com molde? O problema não é o bezerro, é o molde do bezerro. É só olhar o texto diz que trouxeram um molde, derreteram a matéria-prima e fizeram. O problema não é o ouro, o problema é o molde que anda dentro de nós. Todos nós aqui temos um molde de idolatria. E o que vai definir é a matéria-prima. Cuidado para não criar matéria-prima para criar um ídolo. Entendeu? Fique em pé. Continua mais tocando. Me escute. Quando você convida um amigo para vir para o culto, quando termina o culto, que você diz para esse amigo? Gostou do quê? O culto é para ele? Então ele não tem que gostar de nada. Quando nós perguntamos para um amigo se ele gostou do culto, nós estamos deixando de educá-lo e discipulado com uma mentalidade de adorador, mas de consumidor. Ele acha que ele tem que gostar de alguma coisa. É verdade. Quer ver outra coisa? Quando acaba o nosso culto litúrgico, qualquer um de nós pega o microfone e temos o hábito de fazer a oração final. Sim ou não? Sim. O que nós falamos nessa oração final? Agradecemos pelo quê? Pelo culto. A maioria de nós é pelo culto. Senhor, obrigado pelo culto. Eu fico imaginando Deus no trono assim: quem é o Deus da história? Eu ou você? Porque não é você que agradece pelo culto, é eu que vou ver se receber esse culto certo. Então isso aqui não é ídolos, não é astro, para você avaliar a parte musical. Eu não estou desconstruindo a ideia de oferecer excelência, mas aqui você não é júri para avaliar ninguém, porque tudo aqui é por ele, para ele. Vai soar pesado, mas eu preciso dizer, eu não vim pregar e ensinar para você gostar. E no final você precisa dar nota. Depois de 21 anos, pouco me importa se você der 0 ou 10. Quem entende sua missão não está preocupado com a avaliação. Pergunta, por quê? Por quê? Porque a verdadeira adoração é o meu serviço com excelência para com o próximo. Quer ver? Você está tocando para quem? Para quem? Para quem? Para quem mandou você tocar? Então você não está tocando para Deus? Quem? Está tocando para mim? Eu que pedi? Meu Deus! Ajuda, Pai. Você está tocando para quem? Quando você toca para mim e me serve com excelência, quem é glorificado? Então Deus é glorificado no meu serviço com excelência. Quando eu tive fome ao invés de comer. Quando eu tive sede ao invés de beber. Quando eu tive preso ao invés de comer. Como dizemos isso quando você fez para um dos meus pequeninos, a adoração que está no serviço? Será que a adoração está em um campo musical ou num estilo de vida? Olha o que Jesus disse: aquele que der um copo com água
Continua o texto. Aquele que der um copo com água. Não está escrito isso. Porque o problema não é o copo com água, é a temperatura da água. Aquele que der um copo de água fresca, fria. O problema é que a gente anda servindo o próximo do nosso jeito. E Deus está dizendo: se você não consegue nem servir um copo com água decente, como é que você quer servir o ministério? Quem é que está nos visitando aqui hoje e não é cristão? Ou está afastado? Tem alguém aqui? Alguém? Pastor, eu estou afastado, eu estou sem congregar e eu estou nesse suporte. Tem alguém? Tem alguém? Todos estão congregando? Posso orar? Obrigado, pastor. Mais uma vez, desculpe pelas minhas vestimentas e desculpe pelo horário também. Da próxima eu chego mais cedo. Em nome de Jesus. Eu cheguei aqui, o pastor me tratou tão bem. A primeira coisa que ele perguntou assim: você comeu já, filho? Eu disse: não, pastor, mas por quê? Eu disse: porque o pregador aqui não comeu e passou mal. Me deu vontade de ir lá no fundo comigo, né? Eu estou disponível agora, tá, pastor? Valeu a pena estar aqui hoje? Eu agora entrego a quem é devido o microfone, louvando a Deus. Eu estava no caminho com o motorista e um obreiro. Minha esposa estava no hospital, minha filha mais velha está com crise renal, a ponto de passar por uma cirurgia. Eu vim direto para cá. Eu deixei para falar isso no final. Porque a adoração é adorar até os dias de crise. Glória a Deus. Eu já subi no púlpito para pregar na igreja que pastoreio no dia que minha esposa perdeu o nosso bebê e fez cesárea e ele nasceu morto. E à noite eu estava no púlpito pregando. Porque eu entendi um princípio. Deus sabe o que tem dentro de mim, mas o diabo precisa provar. Uma empolgação, é verdade que eu fiz. Feche seus olhos. Aumenta que amo, Pai. Eu quero te dar graça. Eu quero te louvar. Eu quero recitar o Salmo de número 103. Bendite só minha alma, Senhor. Tudo que há em mim. Bendito Senhor. Nunca foi somente o Senhor vai fazer, sempre foi aquilo que o Senhor fez. Senhor, eu não preciso que o Senhor abra a porta, porque eu adoro o Senhor. O Senhor já abriu a porta do céu para que eu pudesse entrar. Eu era miserável, pobre, cego, nu, mas a tua graça nos abraçou. Eu queria pedir ao Senhor que o Senhor envolvesse essa igreja, envolvesse esse povo lindo, amantes da palavra. Que são 4 dias, esse é o 2º dia consecutivo, mergulhando sobre a ideia de culto. O Senhor nos ajuda em nossa fraqueza, nos ajuda em nossos pecados. Confessamos os nossos pecados, voluntários e involuntários. Nos limpa, nos lava com teu sangue.
tem uma continuidade. Irmão Francisco Carlos, o cantor Francisco Carlos. Nosso irmão, cantor Francisco Carlos, cantor da noite, ele estará louvando ao Senhor. Eu quero pedir a você, nesse momento, são 4 dias de trabalho. Irmãos, por favor. São 4 dias de trabalho da Escola Bíblica Dominical aqui de Parque Jandaia. E isso tem um custo, isso tem um gasto e não é pouco. Nós temos as crianças lá que tem mais de 50, hoje deve ter mais de 60, ontem tinha mais de 50 crianças tendo aula lá embaixo. E nós precisamos de você, igreja. Você que está visitando, você não tem obrigação nenhuma. Se Deus tocar no seu coração, continua a sua adoração, tire a sua oferta, põe na mão aí. Nós vamos fazer uma oração de agradecimento, porque você é uma bênção para abençoar. Você é abençoado para abençoar, e a obra precisa de você. Então, pegue a sua oferta na mão. Vamos. Quero pedir aqui ao pastor Joaquim, faça favor, pastor Joaquim, vem aqui, uma oração de agradecimento por sua vida. Em seguida, Francisco Carlos estará louvando ao Senhor. Pode ficar aqui com o Francisco Carlos, estará louvando ao Senhor, e você continue o seu culto com as suas primícias.